Boa tarde, eu sou Samantha Mendes e você vai ver nesta edição do Conta Corrente. O ex-banqueiro Salvatore Cacciola vai ser extraditado para o Brasil. A decisão do príncipe Albert de Mônaco foi anunciada esta manhã. A indústria de automóveis acelera, a produção bateu recorde em junho e as vendas só não superaram as de abril. Em um dia de feriado nos Estados Unidos, o preço do petróleo negociado em Londres recua, mas o setor financeiro segue fazendo estragos nos mercados europeus. Nosso convidado dessa edição é o Cláudio Porto, da Macroplan Consultoria. O Conta Corrente está começando agora. Eu converso agora com Cláudio Porto, ele que é economista e presidente da Macroplan. Cláudio, de todos os setores que acabam sendo afetados pelo petróleo, o que a gente está vendo agora é que o setor de aviação está tomando uma grande pedrada pela proa. E não adianta ser criativo, né? Porque a conta tem que ser paga de um jeito ou de outro, né? Perfeito. E o que nós podemos esperar a curto prazo, a tendência ainda é de uma certa alta na questão do preço do petróleo, por conta da desvalorização do dólar, né, e os movimentos dos investidores em buscar proteção em cima de algum ativo real, tipo do dólar ou das commodities agrícolas. Então, a nossa expectativa é de que a curto prazo o preço do petróleo continue com uma tendência de alta. Tem um teto aí, não? Não, aí há uma dispersão muito grande nas expectativas. Alguns analistas chegam a falar de ultrapassar a barreira dos $200 ainda esse ano, mas é muita incerteza. Estou dizendo, a médio prazo é uma incerteza muito grande, muita volatilidade. E agora não há dúvida de que uma parte desse componente do preço do petróleo decorre de movimentos financeiros, de proteção, de hedge, um pouco de especulação. Agora, a longo prazo deve haver uma queda, mas acreditamos que jamais aos níveis do petróleo abundante e barato. Curiosamente ou não, hoje o mercado americano está comemorando lá a independência do país e o petróleo hoje acabou dando uma tranquilizada, digamos assim. E aí a gente já começa a poder acreditar na tese da OPEP de que talvez a especulação é que esteja aumentando muito e elevando o preço e não o aumento de consumo, até uma vez porque a OPEP vem aumentando a produção também? Há um fato do mundo real que é o seguinte: a folga de oferta hoje em relação à demanda é muito pequena. Há uma estimativa que é em torno de 1 milhão de barris dias, então é uma folga muito pequena. O que dá margem exatamente é de que você não tenha muita folga para pensar em redução de preço. Com a chegada de novas descobertas, ou por exemplo, se o Iraque vier de fato a retomar a produção, né, ou o Irã ampliar um pouco, pode reduzir um pouco essa pressão. Mas eu não penso que dá para ser muito otimista em relação ao preço do petróleo, pelo menos até o final do ano. Vamos tentar ser otimista no álcool, né, para pelo menos compensar e tentar dar uma liberada para a gente aqui. A gente volta a conversar daqui a pouco, Cláudio. Obrigada, Eliana. Eu volto a conversar com o Cláudio Porto. Cláudio, dizem os livros que a inflação, o aumento dos juros, ele pode levar de 6 a 8 meses para começar a fazer efeito na economia. Em que mês a gente está? Porque a contar por esses números da Anfavea, essa produção aumentando, a demanda aumentando, em que mês a gente está? Falta quanto tempo para a gente começar a sentir esse efeito do aumento dos juros, hein? Varia de setor para setor. Provável, o impacto maior nós vamos começar a sentir no último trimestre deste ano. Deste ano aí já... E em outros setores já está começando a haver uma desaceleração, mas só a partir do último trimestre desse ano, e especialmente do primeiro trimestre do ano que vem, é que os efeitos da alta do juro vão afetar mais a atividade econômica. E até lá a gente pode contar com outras altas? Altas de juros? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, eu acho que agora o próprio mercado já está antecipando isso. Você vê, eu acho que é a 7ª ou 8ª vez consecutiva que os juros futuros na BMF estão com expectativa de alta. Né? Então,
Isso aí é certo, ou quase certo, que vai ocorrer. Vocês na Macroplan deram uma revisada nos números de câmbio, PIB, inflação e juros, né? Eu queria começar pelo PIB. O que você deu, qual é a sua conclusão aí? Por que você deu essa revisada? Não, a revisão do PIB, de fato, do PIB mundial em primeiro lugar, já é uma expectativa generalizada de desaceleração, e isso vai impactar no país. Menos no Brasil, mas de todo modo o que nós esperamos é um crescimento do PIB mundial em torno de 3,5%. No caso do Brasil, a nossa expectativa é de 4,5% esse ano e 3,5% no ano que vem. Ou seja, uma queda, está mudando o cenário está ficando mais difícil. O cenário externo está deteriorando e o Brasil, ele em parte, ele também está sendo afetado por isso. Então, tanto na questão do PIB mundial como do PIB nacional, isso impacta, né, assim como no nível de atividade e em parte essa queda de PIB é por conta da pressão inflacionária aqui. Pois é, era exatamente aí que eu queria chegar, exatamente na pressão inflacionária. Vocês deram uma revisada e também parece que deu uma piorada. Você põe na conta o quê? Demanda, a pressão dos custos? No caso da pressão inflacionária do Brasil tem dois componentes. Tem um componente de demanda, o mercado interno está aquecido por conta de consumo das famílias, mas também de consumo do governo, gasto corrente do governo. Mas também tem um componente de oferta, de custo. É uma parte que não só pelo aumento de commodities, de matérias-primas, né, aumentos salariais, isso também está pressionando. Então o cenário mais provável hoje é de que a nossa inflação em 2008 chegue a 7%, estourar a banda superior da meta de inflação. E ano que vem, será que volta? Ano que vem acreditamos que volta para dentro da faixa de inflação, algo entre 6% e 6,5% ao ano, né, porque o mercado está muito aquecido e há uma inércia nesse elemento. Mas, por outro lado, também tem componentes de oferta, de custo, né? Tanto que um dos pontos que explicam essa luta, essa tendência, uma medida importante do governo foi o lançamento do plano de safra, com muito mais agressividade, para tentar, pelo menos, pelo lado da oferta de alimentos, reduzir as pressões, mas isso é só no próximo ano. E o dólar, para a gente encerrar, você acha que tem um piso aí para parar de cair ou vai depender mais dos americanos do que da gente? Não, depende do mundo todo hoje. Os americanos, eles estão preferindo, por enquanto, combater a recessão, evitar a recessão. Então, enquanto isso acontecer, com a política monetária de lá, o dólar vai continuar derretendo. Nós não nos surpreenderíamos se o dólar chegar no final deste ano inferior a 1,50. Ou seja, em termos de... a banda que estamos trabalhando é entre 1,43 e 1,52 para o cenário para esse ano e 1,60 a 1,65 para o cenário do próximo ano. Tá, ok, então. Muito obrigada. Eu conversei com o Cláudio Porto, da Macroplan Consultoria. Muito obrigada. E essa edição do Conta Corrente fica por aqui. Até a próxima.